Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre estrutura do empreendimento, uma aula importante para quem está seguindo a carreira SAP. Vamos falar sobre a estrutura do empreendimento mais voltado assim para o lado MM, mas também tem um pouco de SD. Vocês vão ver que existem algumas particularidades que são iguais em ambos módulos, então é vital ter esse conhecimento, principalmente porque toda e qualquer movimentação, seja financeira, fiscal, estoque, ou qualquer coisa que seja feita na empresa, ocorre dentro da estrutura do empreendimento. Então é importante, antes de mais nada, conhecer essa estrutura do empreendimento, tá? A gente vai começar então com alguns conceitos básicos. Temos alguns slides aqui que a gente já utilizou no passado, quando fizemos a apresentação de visão geral sobre o SAP. Então vamos começar apresentando quais são os elementos da estrutura do empreendimento, ok? O primeiro deles é o mandante, mandante/sociedade. Depois nós temos a empresa. Depois nós temos a filial e o centro. É importante dizer que ambos estão mais ou menos no mesmo nível. Não mais ou menos, estão no mesmo nível. E por fim nós temos o depósito. Em WM ainda tem uma estrutura abaixo aqui do depósito. Eu consigo controlar em WM, que é Warehouse Management, eu consigo controlar uma prateleira, por exemplo. Tem um endereço, corredor, da onde está o BIM, né, onde se encontra um determinado produto. Mas aqui o que nos interessa são esses elementos aqui. Eu não vou não irei além desses aqui. São os principais, ok? Bom, um pouco de conceito, né? O que é o mandante? Tem toda a linguagem que a gente pega aí das apresentações da SAP, mas tentando traduzir isso aqui para vocês, imagine o seguinte: imagine o mandante como se fosse uma instância. Então você faz a instalação da SAP num servidor, você pode criar, por exemplo, 3 mandantes na mesma instalação, no mesmo servidor. Um mandante pode ser o seu ambiente de desenvolvimento, outro mandante pode ser o seu ambiente de qualidade e outro mandante o seu ambiente produtivo. De fato, eu já trabalhei em algumas empresas que fizeram exatamente dessa forma. Por quê? É uma forma de até economizar, não precisar ter 3 servidores, né? Ou então ter 2 máquinas. Uma máquina seria o servidor do ambiente produtivo e outra máquina teria o servidor contendo os ambientes de desenvolvimento e qualidade. Tem empresa que tem até 3 servidores. Mas uma forma de baratear é realmente ter apenas um servidor, cria 3 mandantes, e aí você tem, a gente chama isso de landscape, né? Esse é o desenho da infraestrutura, de como que o SAP está organizado. Outra forma de utilizar mandante, eu também trabalhei em empresas que, por exemplo, eu trabalho no departamento financeiro, eu trabalho para 2 empresas. Porém, eu estou sentado na mesma cadeira, mesmo desktop, e aí eu tenho 2 empresas em mandantes diferentes, ou seja, CNPJs diferentes em mandantes diferentes, apesar dessas 2 empresas participarem do mesmo grupo. Isso pode acontecer também. Então, vamos supor que eu tenho que logar na empresa A, então eu entro no mandante 100. Eu agora preciso logar e trabalhar na empresa B. Eu entro então no mandante 200. Essa é outra forma de trabalhar também, tá? Não existe a certa ou errada. São várias maneiras de trabalhar. Cada empresa opta pela sua. Para quem não sabe, vamos tentar achar aqui, mostrar para vocês uma tela de mandante. Cadê? Aqui está o SAP. Quando a gente loga no SAP, ele pergunta de cara qual que é o mandante que você quer trabalhar. A primeira coisa que ele quer saber é onde você quer logar, tá? Outra coisa importante em relação ao mandante, que tem aqui na nossa apresentação. Ele fala que os registros eles ficam separados, dados próprios, né? Então, por exemplo, se eu tenho fornecedores cadastrados no mandante 100, no mandante 200, obrigatoriamente eu não terei os mesmos fornecedores.
Então, se eu quiser cadastrar, se eu quiser duplicar esses fornecedores entre mandantes, eu teria que tirar uma cópia, eu teria que cadastrar a mão de um mandante para outro, tá? Então, isso é importante vocês saberem como é que funciona o mandante. O que mais? Depois do mandante, a gente vem para a empresa. A empresa, imagine a empresa como empresa, né? A empresa ela tem um CNPJ, ela tem suas filiais. Uma grande empresa pode ter uma filial em São Paulo, outra filial nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Então, imagine a empresa como empresa, não tem um nome específico como exemplificar. Empresa é realmente um relacionamento entre empresas. Por exemplo, você tem a sua empresa, você está comprando de um fornecedor, que é outra empresa. Então, esse é um relacionamento de compra e venda. Enquanto você está comprando essa empresa, esse é o fornecedor vai estar vendendo para você. Você é um cliente para ele. Então, não tem muito segredo para a empresa. Depois a gente encontra o centro. O centro ele pode ser considerado como uma planta, um centro de distribuição, ou então uma unidade organizacional de logística. Ela está embaixo da empresa. Como eu falei, eu posso ter várias plantas, vários centros, né? E aí cada planta, cada centro tem o seu objetivo, né? Tem a sua missão, vamos dizer assim. Eu tenho planta fabril, planta, igual eu falei, de centro de distribuição e assim por diante. Aqui eu tenho a filial, né? Então, principalmente aqui no Brasil, na hora que eu abro uma nova planta, eu tenho o CNPJ para essa planta. E aí, obrigatoriamente, eu estou criando uma filial. Quando a gente fala de SAP para o mundo, para outros países, essa figura de filial ela não existe. Então, só existe para o Brasil. Tá? Então, é importante vocês saberem disso. Vamos para o próximo aqui, o depósito. O depósito não há muito o que falar para vocês. Depósito é depósito, onde você vai receber, armazenar os seus materiais, seja matéria-prima ou produto acabado ou semi-pronto. Depósito também não tem muito segredo, mas é bom vocês saberem. Deixa eu ver o que aqui fala. O depósito é uma unidade organizacional que permite a diferenciação de estoque de material de um centro. Verdade, eu posso ter, por exemplo, um depósito específico para matéria-prima, outro depósito específico para produto acabado, então eu faço a segregação. Posso ter depósitos para produtos congelados, né, que precisam estar debaixo de zero. A administração de estoque é baseada na quantidade, efetuada no nível de depósito, no centro, ok? O inventário físico é realizado no nível de depósito. Perfeito. Vamos seguir mais uma aqui, um exemplo para vocês. Então, aqui eu tenho o mandante 800. Embaixo desse mandante eu tenho a seguinte estrutura, eu tenho uma empresa. Então eu chamei de SN01, esse é o código na hora que você faz a implantação do SAP. Lá na primeira reunião, né, com os outros consultores, vamos criar a empresa, vamos. Qual vai ser o código dela? 1000, 2000. Então isso é de comum acordo, você cria um código que jamais poderá ser alterado. Depois a gente cria as plantas. Quantas plantas nós vamos implementar? São 2, 3, uma, depois vai fazer o rollout. Aqui nesse exemplo eu tenho a planta 0100 a 0200. E aí a gente cria os depósitos. Cada planta tem os seus depósitos. Então eu criei o 001 para a planta 0100 e 002. E enquanto a 0200 eu criei somente o 005. Então matéria-prima, semi-pronto, produto acabado. Então vocês criam de acordo com a necessidade. O que mais? Falando um pouco da estrutura do empreendimento, mais precisamente dentro da empresa. Eu quero mostrar para vocês um pouco de configuração, só para não ficar muito na teoria. Eu estou entrando aqui na parte de configuração do SAP. Um dos primeiros lugares que o consultor vai trabalhar é aqui na estrutura do empreendimento, né? Então aqui que a gente faz as definições. Eu não vou fazer agora porque eu ainda pretendo fazer uma aula, montar uma aula para vocês, onde nós vamos criar uma empresa, nós vamos fazer nós vamos instalar, né? Como se fosse uma instalação do SAP, vamos criar uma empresa, vamos criar os centros, criar os depósitos. Então eu quero mostrar isso para vocês como é que faz. Aqui eu só vou mostrar, nessa aula eu só quero mostrar para vocês onde que fica. Então fica em definição dentro da estrutura do empreendimento, a empresa ela é uma unidade que está debaixo do FI, tá? Então teoricamente seria o consultor de FI que vai criar a empresa dentro da
contabilidade financeira, nada impede de qualquer outro consultor SDMM fazer isso, tá? Mas categoricamente, assim, normalmente fica embaixo do financeiro. Então tá aqui, ó, definir, copiar, eliminar, verificar na empresa. Eu vou processar os dados da empresa aqui. Como eu estou num ambiente de treinamento, é um IDS, vocês vão encontrar várias empresas modelos aqui, né? A empresa que eu quero mostrar para vocês, eu criei duas. Vamos olhar a NT01. Então, aqui é onde eu identifico, né? Coloco esse código aqui, falo qual é o nome da empresa, o local dela, qual é a moeda dela e o endereço dela. Nada mais. Essa é uma configuração bem simples. Mas o nosso slide aqui eu estou falando de CNPJ, né? Como é que funciona. Aqui eu estou falando também um pouco da filial. Então existe uma outra parametrização que é feita também por FI. Fica aqui. Vamos achar contabilidade financeira. Configuração da contabilidade financeira, se não me engano, acho que é geral. Aqui, ó, empresa. Verificar e completar parâmetros globais da empresa. Então vamos de novo procurar a mesma empresa que a gente estava brincando agora. Vou pegar os detalhes dela e aí a gente vai ver uma série de configurações que eu não vou entrar em detalhes agora. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como que funciona a questão da filial, do CNPJ, onde que eu cadastro o CNPJ da minha empresa. Seria aqui, pessoal, nos dados adicionais. Eu falo o seguinte, que a minha matriz, ela tem o final do CNPJ 0001. E esse aqui a gente chama de radical. Ok? Então, quando a gente cria as filiais, a gente indica quais são, como que termina. Se é 02, 03. E aí o sistema automaticamente vai calcular o resto do CNPJ. Maluco isso, né? Vamos tentar mostrar para vocês. Logística, administração de materiais, não é nada disso. É contabilidade financeira, fornecedores, relatório Brasil, nível de entrada. Vamos analisar aqui a empresa NT01. Local de negócios, lascou-se porque eu não sei. Opa, é NT01, digitei errado. Vamos fechar. NT01. E eu vou usar esse 1010 aqui. Não vai ter nada, mas eu não tem problema. Eu quero, na verdade, mostrar para vocês isso aqui, pessoal. CNPJ 77556-576 vem daqui e o final 1001 e ele calcula automaticamente 64 aqui. Essa aqui que é a ideia. Continuando, então falamos de empresa, certo? Deixa eu ver como é que está a nossa apresentação aqui. Então aqui está falando do CNPJ, número de controle, né? Como que é feito. Então existe uma função que vai lá e calcula para a gente. Numeração em série. Aqui está falando de nota fiscal. Vamos ainda falar um pouco sobre filiais. Só mostrando para vocês, tá? A gente não vai fazer nada agora. É interessante porque se um dia perguntar para vocês, de onde vem o CNPJ? Então é daqui. Vamos então agora em funções gerais, componentes válidos para várias aplicações. Depois a gente vai em funções gerais da aplicação. Aqui. Depois a gente vai para nota fiscal. E aí nós vamos na filial. Bom, eu falei para vocês que o centro e a filial eles estão no mesmo patamar. Então mesmo, é aqui onde a gente faz essa amarração, tá? Definir locais de negócio. Está muito rápido. Vamos analisar essa empresa. Então aqui eu estou falando o seguinte, ó, que a 1010, eu vou fazer o seguinte, vamos rodar para SN01
e vamos analisar o local de negócio 0100. Então ela trouxe esse CNPJ aqui, ó, 7454297. Então eu vou na SN01, eu vou na 0100. E aí, aqui eu simplesmente defino, perfeito. Então aqui eu coloco o endereço, tranquilo. Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nessa parte de configuração de nota fiscal eletrônica, não tem nada. Já entramos no detalhe aqui? Ah, tá aqui. Vamos ver aqui, 74574, 192, 192, tá. Então aqui eu coloco o meu ID fiscal 1, que é o meu CNPJ completo, tá? O que mais? Aqui eu falo qual que é o local de negócios, esse é o 1. Vamos ver como é que tá o 0200, se muda alguma coisa, pra gente comparar. Oh, porcaria. E esse é o local de negócios 2. Se ele é o local de negócios 2, o final dele aqui vai ser diferente do 1. O 1 é 92 e esse aqui vai para 73. Eu vou rodar de novo o nosso livro fiscal. E vocês vão ver que ele traz 73 aqui. Perfeito. Então o radical é naquela configuração que eu falei para vocês. Que eu já saí de lá, né? Tá. Então aqui é a definição. Ok? Várias informações a gente define aqui. Qual que é o local de negócios, se ele tem inscrição municipal, se ele tem inscrição estadual, que mais? Se não me engano, aqui a gente está colocando o KNAI fiscal, aqui a gente está colocando o CNPJ, depois número decimais para a nota fiscal, e aí eu tenho mais uma configuração que eu faço a atribuição de local de negócio a centro. Aqui que eu falo o seguinte, olha, a minha planta 0100, ela faz parte da filial, ela é a filial 0100. No caso aqui a gente indica qual que é a empresa, tá vendo? Então a 0100, o centro 0100, ele pertence à empresa SN01 e o local de negócio é 0100. Então é por isso que eu coloquei nesse slide, e eu coloquei que as duas estão no mesmo patamar. Por isso que eu fiz essa afirmação e agora vocês entenderam o porquê, qual que é o motivo. Vocês podem ver que tudo aqui é Brasil, não tem nada, nenhuma configuração relacionada aos Estados Unidos ou qualquer outro país. Se bem que eu encontrei Coreia aqui, né, e Taiwan. Mas é mais utilizado pelo Brasil. O que mais que a gente tem que falar aqui? Aqui a gente fala de empresa, filial, e aí a gente tem a numeração de nota fiscal eletrônica. Existe, talvez é muito cedo falar isso agora, mas existe uma parametrização que você amarra a filial à numeração de nota fiscal eletrônica. Aqui você atualiza o intervalo de numeração e na saída, que eu não sei onde está, eu faço essa amarração. Deixa eu ver se está aqui. É ruim não lembrar as coisas, né? Determinar, nota fiscal, venda de distribuição. Não sei onde está. Tabela de condições. Deixa eu ver se está em esquema de mensagem. É que eu falei, agora tem que achar, né? Não é. Deixa eu ver. Não é. Bom, vamos mostrar o intervalo de numeração da nota fiscal eletrônica. Então aqui, ó, a gente cria uns grupos. Eu criei, por exemplo, o grupo 0100 que vai servir para filial 0100 e o grupo 0200 que vai servir para filial 0200. E aí você faz a determinação do número, né? Aqui, por exemplo, na numeração número 53. Emiti 53 notas até agora nesse ambiente. E aí existe uma outra
outra parametrização que você amarra, que você faz essa amarração. Deixa eu ver se não está aqui, não. Atribuir, determinar, atualizar intervalo, já foi. Destino RVC, deixa eu ver se é esse aqui. Não é. E... eu lembro que fica na saída, mas eu não tô achando. Deixa eu ver se tá aqui. Aham, tá aqui, ó. Aqui eu tenho um grupo. Tá, esse grupo eu amarrei com aquele intervalo de numeração. Quase lá, hein? Acho que tá aqui. Isso. Então, pessoal, lá na empresa SN01, pro local de negócio, que eu mostrei para vocês onde a gente configura, pro formulário 55, eu vou ter algumas informações importantes, né? Eu vou falar qual que é a série da minha nota fiscal, que é isso aqui que ele está falando, né? Onde que eu determino a minha série, se é série 1 ou série 2. Que mais? E aí eu vou falar qual que é o meu intervalo de numeração, intervalo 55. Que fica naquela outra parametrização que eu mostrei para vocês. Maravilha. Bom, já roubei tempo demais com vocês nesse assunto. Vamos pular mais um slide. Então falamos de mandante. Deixa eu ver se eu tirei a dúvida realmente de vocês de mandante. Vamos provar a questão do mandante. Um exemplo bacana aqui, ó. Se a gente entrar na Mara, que é a tabela de materiais, clicar no número de entradas, no mandante que eu estou agora, estou logado, tem 14.500, 14.800, né? Eu estou no mandante 800 nesse exato momento. Então temos 14.000 e lavar fumaça, 14.800, quase 15.000 materiais nesse mandante. E aí eu quero logar agora em outro mandante. Eu vou logar no mandante 900. E aí a gente vai visitar a mesma tabela. Número de entradas, nenhum. Então eu não cadastrei nenhum material nesse mandante. Então é isso que eu falei para vocês. É como se é uma instância, como se eu tivesse um outro banco de dados, uma outra instância do banco de dados, onde eu vou armazenar esses dados, todas as informações, movimentações. Tá? Então espero que tenha ficado claro a questão do mandante. Vamos agora falar um pouco sobre a organização de compras. A organização de compras é o nível organizacional que negocia as condições de compra com o fornecedor para um ou mais centros. Então, uma organização de compras, um modelo centralizado, ela pode atender vários centros. Ou eu posso ter uma organização de compras para cada centro. Tá? Ela é responsável legalmente pelo fechamento de contratos de compra, pedido de compra e etc. Um grupo de compras é a chave de um encarregado de compras, um grupo de compradores responsável por certas operações de compras. Geralmente a gente cria um grupo de compras e atribui a um comprador exclusivo. Tá? Então eu tenho um material que pode ser comprado somente por um comprador, por exemplo. E aqui um exemplo da estrutura organizacional, onde eu tenho uma empresa, eu tenho a organização de compras 1, que atende o centro 1, e a organização de compras 2, que atende o centro 2, ou seja, isso é comum, esse é o desenho mais comum, tá? Existe o cross também, né? Eu tenho uma organização de compras que pode atender os dois, certo? Bom, vamos brincar um pouco aqui agora com as tabelas. Por que tabelas? Para vocês saberem se localizar. Então, por exemplo, os mandantes, onde eu posso encontrar os mandantes? Os mandantes, todos eles estão na T000. Então, vamos supor que vocês chegaram num cliente, estão perdidos, não conhecem nada, não sabem nem quais são os mandantes. E aí vocês podem fazer como posso dizer? Uma verificação simples. Né? Então, entra na tabela T000, aí você consegue listar todos os mandantes. Nesse ambiente aqui eu tenho... Bom, todo ambiente SAP, tá, pessoal, vem com alguns mandantes de instalação. Que seria o 00, 000, 001 e 066. E aí, cria-se, faz-se então uma cópia de mandante. No caso aqui,
foi criado o mandante 800, 810, 811, 812 e o 900. Então do 800 para frente, pelo menos aqui nesse ambiente, são mandantes de implantação mesmo, tá? Então agora vocês sabem como que cria o mandante. A transação SCC4 é onde você configura isso, onde você pode fazer uma cópia de mandante. Claro que não é só clicar aqui e copiar, né? Tem mais uma série de ações para fazer uma cópia de mandante, mas é aqui onde a gente configura, determina se vai ter ou não transporte de request, se é customizing, se é produção, se é teste, tá? Então mostrei para vocês a T000, vamos para a T001, onde nós encontramos as empresas. Poxa, eu queria saber quantas empresas tem nesse mandante, nesse mandante. Então aqui eu tenho 168 empresas, como eu falei para vocês. A gente está num ambiente de treinamento, então tem uma grande variedade de mandantes, tá? Depois, de mandantes não, de empresas. A T001W é a tabela de centros / filiais. Então tá aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, cadê? Isso, vamos rodar. 194 centros. Bastante. Esses são os centros que eu mais trabalho. 0100 e 0200. Pessoal, eu estou apresentando essas tabelas porque elas são vitais, tá? Aqui, nessa tabela J_J1B Branch, a gente consegue identificar quais são, por exemplo, se eu quiser saber quais são as filiais da minha empresa SN01, tá aqui. Aqui é a amarração, então, entre local de negócio. Não é amarração, é só a definição dos locais de negócios de uma determinada empresa. T001L, que são os depósitos. Bom, até agora, todos esses lugares, mandante, empresa, centro não, né? Eu não mostrei aonde que configurou isso, né? Mas a local de negócios eu mostrei. Agora a gente vai na T001L. Quais são os depósitos do meu centro 0100? Tenho 12 depósitos. Organização de compras T024E. Quais... tá. Na verdade eu fiz 1 para 1, tá? Deixa eu rodar aqui. Então, a organização de compras 0100 está atrelada à empresa SN01. Se olhar apenas a empresa, quais são as minhas organizações de compras da minha empresa? Eu tenho 2, uma para cada filial. E finalmente a T024, que são os grupos de compradores. Aqui vai ter bastante. 203 grupos de compradores. Tá? E que acho que o que faltou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Empresa onde configura eu já mostrei. Centro, onde configura o centro. Para fechar eu vou mostrar também. Vou ter que ir lá de novo na parte de configuração. Então isso está em estrutura do empreendimento, definição. O centro está dentro de administração de materiais. Droga, não está então deve estar em logística geral. Isso mesmo, definir, copiar, verificar o centro. Vamos dar uma olhadinha então no centro 0100, que é o que eu mais estou acostumado a trabalhar. Tá aqui o danado. Então aqui você faz a definição dele, coloca as informações de endereço, comunicação, etc. Então,
quando eu faço uma parametrização aqui, automaticamente aquela tabela T001W é atualizada. Local de negócio já mostrei, agora T001L, depósitos, vou mostrar para vocês onde que a gente configura os depósitos. Esse sim está dentro de administração de materiais, está aqui atualizar depósito. Se a gente for lá no centro 0100, então tudo que a gente viu lá na tabela, os 12 depósitos que a gente viu lá, então estão aqui. Bem tranquilo. T024, organização de compras, também está dentro da administração de materiais. Atualizar a organização de compras. 0100 e 0200 estão aqui. Depois, grupo de compradores. Aqui já é mais chato, não é aqui. Grupo de compradores, ele fica em administração de materiais. Não está na estrutura do empreendimento. Vamos sair daqui. A administração de materiais fica bem no início. Configurações gerais, se não me engano. Não está. Então tem compras. Você vê que mesmo trabalhando há muitos anos com SAP é gigante. E aí a gente não sabe tudo de cabeça, né? A gente acha que sabe, mas na hora H vai lá e não sabe coisa nenhuma. Grupo de comprador. Pedido, revisão. Criar grupos de compradores. Está aqui, dentro de compras. Então os 203 que a gente viu lá na tabela estão aqui. O grupo de comprador, pessoal, não tem amarração nenhuma com o centro. Você vai lá e cria e sai usando. Deixa eu ver. O próximo slide é dúvidas. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail. O que mais? Se vocês estiverem utilizando a estrutura, a nossa nova plataforma de ensino que a gente lançou recentemente, nós vamos habilitar a área de comentários. O objetivo é habilitar. Se não habilitar, porque deu algum problema. Mas o objetivo é habilitar e aí vocês podem postar comentários, dúvidas e a gente responde. Tá? Então foi uma aula mais de apresentação, não teve imitação, é mais para vocês conhecerem. Então agora, de posse dessa informação, vocês agora sabem o que é a estrutura de empreendimento. Quando vocês forem para uma reunião e alguém falar, qual que é o centro, qual que é a planta, qual que é a filial, vocês sabem do que a gente está falando, do que eles estão falando. Qual que é o depósito? Isso é, vamos dizer assim, é um pilar em termos de informação, de conhecimento, de aprendizagem, é um dos primeiros pilares que precisam ser bem fundamentados para que vocês tenham sucesso na carreira de vocês, tá? Então, nesse momento eu quero desejar para vocês muita boa sorte. Obrigado pela atenção, obrigado por terem assistido essa videoaula. Sei que eu falo demais, mas espero ter transmitido a ideia para vocês, ok? Então, muito obrigado, vejo vocês na próxima aula e um abraço. Tchau, tchau.